Olá, boa tarde. Hoje é quarta-feira, 8 de setembro. O Senado Notícias está no ar. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, defendeu a democracia no dia em que o presidente Jair Bolsonaro afirmou que não cumprirá mais ordens do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Sem desfile militar, o 7 de setembro foi marcado por manifestações em quase todo o país, contra e a favor do presidente Bolsonaro. Em discursos pela manhã na esplanada dos ministérios em Brasília e à tarde na Avenida Paulista, em São Paulo, o presidente voltou a questionar as eleições em urnas eletrônicas, fez ataques ao STF e afirmou que não vai obedecer determinações judiciais do ministro Alexandre de Moraes. Pela manhã, antes dos discursos do presidente Bolsonaro, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, se manifestou pelo Twitter, pedindo união em defesa da democracia. Ele escreveu: ao tempo em que se celebra o Dia da Independência, expressão forte da liberdade nacional, não deixemos de compreender a nossa mais evidente dependência de algo que deve unir o Brasil, a absoluta defesa do Estado Democrático de Direito. No início da noite desta terça-feira, após as manifestações do 7 de setembro, Pacheco encaminhou uma nota aos senadores comunicando o cancelamento de todas as sessões deliberativas remotas e as reuniões de comissões que estavam previstas para esta semana. Está mantida apenas a audiência pública com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, na comissão temporária da Covid-19, na tarde desta quarta-feira. As declarações do presidente Jair Bolsonaro em Brasília e em São Paulo repercutiram no Senado. Pela rede social, a senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, disse: Congresso Nacional está vigilante e tem instrumento constitucional para conter qualquer tentativa de retrocesso. O senador Randolfo Rodrigues, da Rede do Amapá, disse que ingressou com notícia-crime no STF para que o presidente da República, Jair Bolsonaro, seja investigado pelos seguintes crimes: atentado contra a ordem constitucional, o Estado Democrático de Direito e a separação dos poderes, conforme prevê a Constituição Federal. O senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, explicou que a Lei 1079 define os crimes de responsabilidade do presidente da República. No seu artigo 4º, inciso 8º, fala exatamente do não cumprimento de decisões judiciais. A pena é a perda do cargo, impeachment, e dos direitos políticos por até 5 anos. Cid Gomes, do PDT do Ceará, disse que Bolsonaro aposta no ódio e na violência, usa o 7 de setembro para criar o caos e ameaçar a democracia. Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, disse: a independência do Brasil é uma data para lembrar que o valor de nossa independência é a eterna dedicação. O momento é de defesa da democracia, independência e harmonia para continuarmos trabalhando pelo país. O senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, publicou em sua rede social vídeos da manifestação em Brasília, filmados do helicóptero do presidente da República, e disse que este 7 de setembro entrou para a história. Tivemos um dia de manifestações pacíficas e legítimas a favor de um governo. Retrato bem diferente de tempos passados. É democracia fortalecida. O senador Jorginho Melo, do PL de Santa Catarina, postou fotos das manifestações e escreveu: democracia em festa. O senador Márcio Bittar, do MDB do Acre, participou da manifestação em Brasília. É o povo brasileiro, famílias, homens, mulheres, crianças, um monte de gente. É a maior manifestação que Brasília já assistiu. Em apoio ao Brasil, em apoio ao presidente eleito, Jair Bolsonaro. E Rodrigo Cunha, do PSDB de Alagoas, disse: o 7 de setembro de 1822 só foi possível porque o Brasil uniu todas as suas forças para conquistar sua independência. Não faremos uma verdadeira história independente com um país dividido, polarizado e marcado pelo ódio.
Depois de 4 meses de trabalho, a CPI da pandemia entra na reta final. O prazo para que ela se encerre é novembro. O relator pretende entregar o parecer ainda neste mês, mas os senadores ainda querem ouvir muitos depoentes e analisar dezenas de documentos. No momento, o foco da CPI é a VTC-Log, responsável por serviços de logística do Ministério da Saúde, incluindo o transporte de vacinas. O depoimento no dia 1º de setembro do motoboy contratado pela empresa, Ivanildo Gonçalves, confirmou os saques milionários feitos por ele a pedido de uma funcionária da VTC-Log chamada Zenaide Sá Reis, já convocada para depor. O capítulo da VTC-Log não está concluído. Está fortalecida a tese, os indícios graves de elementos de provas que nós temos sobre possíveis irregularidades, mas nós ainda precisamos ou da senhora Zenaide ou da Andréia, que é a proprietária. Nós já mandamos entrar em contato com a senhora Zenaide. Ela é a pessoa que dava ordem para o seu Ivanildo, e o seu Ivanildo se reportava a ela, né? Então, saber por que não fazia as transferências bancárias que qualquer uma pessoa pode fazer hoje. E por que tinha que sacar dinheiro e pagar boleto. E acho fundamental que nós continuemos a ouvir o restante das pessoas ligadas à VTC-Log, né? Porque isso é uma coisa muito delicada do ponto de vista do desvio do dinheiro público, de benefícios a agentes públicos e políticos. Essas coisas precisam ser esclarecidas. Os senadores pretendem marcar novos depoimentos e reconvocar quem não compareceu à CPI em datas marcadas. Casos de Marconi Faria, apontado como lobista da Precisa Medicamentos, e de Marcos Tolentino, acusado de ser sócio oculto da Fibbank, fiadora da Precisa. Eu acho que nós estamos entrando em mais uma fase da CPI, a fase da investigação dos lobbies. As informações que nós temos sobre o senhor Marconi são vastas. Ele não é o senhor de um lobby, ele é o senhor todo-poderoso de todos os lobbies, com atuação direta, com relações com familiares do presidente da República, com relações com advogado do presidente da República. Eu tenho trabalhado para entregar o relatório na primeira quinzena de setembro. Eu estou assumindo aqui um compromisso que nós não vamos acabar enquanto não ouvirmos o Marcos Tolentino. Por quê? Porque ele é fundamental. Ele foi a pessoa exatamente que, em nome de um banco que não era banco, garantiu todas as operações da Precisa, fraudulentamente. Além dos próximos depoimentos, a comissão ainda tem um grande volume de mídias e documentos para analisar. A quantidade de material que tem no subsolo do Senado Federal, não só em forma de pendrive, de documentos, de vídeos. Depois das oitivas dessas testemunhas, nós precisamos trazer mais 6, 7 testemunhas ou indiciados, no caso, para fecharmos algumas pontas. Um no caso do Fibbank, que é com Tolentino, talvez só com ele. Mais um da VTC-Log, é importante. O Prevent Senior é muito importante. Acho que aquilo é a concretude do tratamento precoce. E nós temos ainda o que trazer de volta, nem que seja no último dia da CPI, o secretário executivo Elcio Franco. Enquanto os trabalhos da CPI do Senado estão quase acabando, outra comissão parlamentar de inquérito pode ser criada também para investigar desvios de recursos públicos usados no combate à pandemia da Covid-19, só que especificamente em estados, municípios e no Distrito Federal. Seria uma comissão mista. No Senado já foram colhidas 33 assinaturas de apoio. Já comecei e já tenho um número suficiente para que a gente possa encaminhar uma outra CPI, uma CPMI mista, Câmara dos Deputados e Senado Federal, para que a gente possa investigar justamente o que essa CPI não quer investigar, porque ignora o requerimento para investigar corrupção nos entes federados. Já estou aqui com mais de 33 assinaturas de senadores da República, só precisávamos de 27. Continuo recolhendo essas assinaturas e vou entregar, logo após o feriado,
para os deputados que já estão mobilizados lá na Câmara Federal para recolherem as assinaturas necessárias lá. A nomeação de gestores escolares de escolas públicas por indicação política pode acabar caso seja aprovada a proposta que estabelece critérios de mérito e competência para a escolha desses diretores. O projeto vai ser analisado pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado. O projeto de lei que prevê a escolha de gestores escolares das escolas públicas por meio de consulta à comunidade escolar e por critérios de mérito e desempenho já foi aprovado na Comissão de Educação. Embora não encontre respaldo no atual Plano Nacional de Educação, a indicação política para a escolha de diretores escolares predomina nas escolas públicas do país. Segundo o levantamento do IBGE de 2018, isso acontece em quase 70% das escolas públicas brasileiras. No Brasil tem funcionado muito mal isso. O desempenho dos alunos em escolas onde o diretor é escolhido de forma direta pelo executivo é pior do que diretores escolhidos de outras maneiras. E, em parte, porque, principalmente em os municípios que adotam isso, abre margem para o pior do clientelismo, da escolha política partidária de alguém que não é a pessoa mais adequada para aquela escola, mas que acaba sendo escolhido. É muito importante que quando a gente pensa em critérios de seleção, a gente olhe para a formação desses gestores, que o Estado dê apoio, né, para a formação desses novos gestores, para a garantia de uma educação de qualidade e equitativa para todos. De acordo com o autor da proposta, senador Confúcio Moura, acabar com a indicação política para esse cargo é importante para a educação do país. É um projeto importante, ele é fundamental, ele é indispensável para o Brasil. Parar com essa farra de nomeação de diretores por critérios políticos. Isso é impossível melhorar a educação no Brasil se não tiver um bom gestor. A escola é uma instituição importante, complexa, e precisa de um gerente que tenha capacidade de administrar conflitos, observar o desempenho dos alunos, ir atrás dos faltosos, né, e preocupar realmente com o aprendizado das crianças, né? Então não se pode nomear assim de qualquer jeito, a rodo, um diretor de escola. Não, senhor, não, é passar por critérios. O próximo passo agora é votar o texto na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, onde será analisado em caráter terminativo. Os governos do município do Rio de Janeiro, do estado de São Paulo e o Ministério da Saúde administram, a partir deste mês, uma terceira dose do imunizante para proteger idosos e imunodeprimidos da variante Delta do coronavírus. Confira agora um panorama do andamento da vacinação. O dia 31 de agosto foi marcado por um recorde. 2.707.840 pessoas tomaram vacinas, mais de 1.400.000 a segunda dose. Mas o contingente de imunizados por completo em todo o país é de apenas 30% da população. Para evitar uma provável terceira onda, antes mesmo de completar a imunização de adultos e adolescentes, as autoridades decidiram aplicar uma terceira dose de imunizantes. Diante do risco de uma terceira onda por causa da variante Delta, o Ministério da Saúde e vários estados decidiram revacinar idosos e imunossuprimidos. Mas o número de vacinas contratadas e que serão entregues até dezembro permanece o mesmo. No caso do Brasil, eu entendo que a aplicação de uma terceira dose da vacina contra a Covid-19 é uma medida adequada. Primeiramente porque no nosso país a circulação do vírus sempre se deu numa escala maior, exatamente porque as medidas de isolamento social, de prevenção, nunca foram tomadas de maneira adequada, de maneira efetiva. É importante, em segundo lugar, registrar também que as vacinas, por mais eficazes que sejam, no caso das pessoas idosas, elas muitas vezes não conseguem produzir
o grau de imunização necessário, a produção de anticorpos necessária. Um estudo publicado pelo Instituto Butantan revela que 26.800.000 brasileiros com mais de 60 anos foram imunizados entre janeiro e junho com vacinas Coronavac ou AstraZeneca. A tendência atual é que o reforço seja feito com um imunizante de outra marca. O Ministério da Saúde garantiu a entrega de 500 milhões de vacinas até dezembro deste ano. Mas apenas uma delas, a da farmacêutica Pfizer, pode ser aplicada em adolescentes e está aguardando a liberação para crianças. Mas ainda não está claro se os mais jovens vão ter que esperar os mais velhos serem revacinados. A decisão de um grupo ou outro receber vacinas, quando nós falamos de adolescentes e população de crianças, essa não deve ser uma discussão. Nós não temos que nos organizar, e o SUS tem essa capacidade para, por um lado, fornecer essa terceira dose para os grupos de idosos acima de 80 anos não comprometidos e, ao mesmo tempo, ampliar muito mais o número de vacinados, incluindo adolescentes e quando os trabalhos forem liberados às crianças. Então, são frentes de trabalho que podem ser feitas perfeitamente. Uma última notícia sobre as repercussões das manifestações do 7 de setembro. Daqui a pouco, às 14h, está previsto o pronunciamento do presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, sobre o assunto. Às 14h30, aqui no Senado, vai ser realizada a reunião da Comissão Temporária da Covid-19. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, é o convidado. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Obrigado pela companhia e até a próxima.